Meu nome é Thaís Sichang, eu sou pesquisadora em Psicologia Política dentro do Núcleo de Psicologia Social da PUC de São Paulo. Eu desenvolvi durante este ano e parte do ano passado uma pesquisa chamada O Processo de Identificação Política de Mulheres, Estratégias de Enfrentamento à Exclusão e de Fomento à Participação segundo trajetórias de envolvimento social. Eu reconheço que o meu trabalho fica dentro do núcleo de gênero e sexualidade como enfrentamento aos avanços dos conservadores. Contando um pouquinho sobre a pesquisa em si, com bases em teorias de mulheres que falam sobre avanços sociais históricos de diversos perfis multifacetados do feminismo, atrelados à intersectoriedade, e também seguindo as teorias de consciência política, eu entrevistei 69 mulheres que têm alguma atuação ativa dentro do ambiente público brasileiro. Elas são desde bases sociais até cargos eleitos, nomeados, indicados das três esferas: executivo, legislativo e judiciário, e em âmbito municipal, estadual e federal. Organismos do terceiro setor e da sociedade civil que fomentam a participação política e a igualdade de mulheres também foram convidados a participar. Dentro desses 69 perfis de mulheres muito complementares, o que foi mapeado em especial foi quais foram os despertares políticos que elas tiveram, assim como os custos pessoais de participação. Anexo a isso estão alguns resultados referentes às principais bandeiras e causas que elas defendem socialmente, graças a uma influência direta no formato de participação escolhido por essas mulheres dentro do processo. Antes de chegarmos aos principais resultados que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo, eu gostaria de fazer uma ressalva sobre os perfis multifacetados. São mulheres com diferentes idades, com diferentes posicionamentos ideológicos, baseadas em 12 partidos e mais de 50 organismos sociais. E dentro desses perfis nós temos recortes de mulheres trans, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, de comunidades de entorno e tradicionais, assim como mulheres brancas e autodeclaradas negras nesse processo. Todo esse processo de identificação primal, ele foi autodeclarado e atrelado às pautas que essas mulheres trabalham dentro do critério de representatividade da atuação pública que elas defenderam, né? Todas têm um posicionamento coletivo e individual sobre as temáticas. E algumas, principalmente as com perfil mais identitário, se encaixam ideologicamente em vertentes que atendem à sua autoidentificação enquanto pessoa. Bom, nos principais resultados alcançados, a gente tem toda uma estrutura social muito dominante que faz com que mulheres não se sintam pertencentes à ordem social pública. E como elas não se sentem partes da vida coletiva, elas não têm um estímulo inicial para essa participação. Junto a isso, nós temos a necessidade de custos de investimento para a participação, que são de recursos mesmo, tanto de logísticos quanto educacionais, que é mais desafiador do acesso para mulheres terem acesso socialmente, sem contar o tempo de atuação, que para participar politicamente ou da vida pública de uma forma mais ampla é necessário um tempo, e a gente tem uma desigualdade da jornada de homens e mulheres, né? Então, dentro disso a gente pode citar problemas do mercado, com divergências de pagamentos, onde homens são melhores bem remunerados. A gente tem o próprio papel social, que faz com que mulheres não sejam vistas como boas líderes e como cargos de liderança. Isso influencia nessa parte educacional e no tempo disponível de participação devido aos cuidados domésticos e demais afazeres que ficam a critério não, mas a responsabilização de mulheres dentro desse processo. Então, isso já são barreiras automáticas para a inserção política de mulheres, reconhecendo que existem outras barreiras tradicionais para todos e todas, que é, primeiro, o acesso a recurso para conseguir se manter nesse processo, a própria mistificação da polícia, né, a descrença do fazer público e a criminalização dela, né, a própria criminalização da política, a descrença no desfazer, assim como a mistificação de o que é o processo político,
faz com que pessoas se afastem dessas esferas. Dentro dos custos de participação, enquanto principais resultados, nós temos a projeção de imagem, né, que é muito mais atacada de mulheres por critérios de objetivação e de até posicionamento social, que é um condicionamento patriarcal de como a mulher deve se portar. Então, os custos de imagem, os custos emocionais do enfrentamento constante do espaço, da autoimposição, fora o próprio tempo, além do tempo de dedicação política, para se portar, para estudar, para estar mais preparada do que homens, porque elas são invalidadas, nós somos invalidadas com maior frequência do que homens, também aparecem dentro disso. Discursos de ódio, acesso a financiamento de campanhas e outros processos também aparecem, e uma outra possibilidade de enfrentamento coletivo a esses desafios combinados é a geração de rede e atuação conjunta de mulheres para suprir esses esforços emocionais, esses gastos emocionais e os esforços técnicos e financeiros que elas não conseguem acessar. Bom, o tempo aqui é muito curto para falar dos resultados, então eu só dei os primeiros insights gerados a partir e espero poder compartilhar com vocês no evento em breve. Um abraço.